Pai do Senhor, irmãos, amém? Amém. Como foi a semana? Pode sentar. As crianças estão saindo, elas vão ter a aulinha delas. Foi bem a semana? O Monoboro está rindo, acho que foi boa a semana, né, irmão? Graças a Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus capítulo 25. Tirando as explosões solares, tirando os mísseis da Coreia do Norte, foi tudo bem, né? Mais uma semana o Senhor nos guardou, nos deu proteção. Estamos guardados debaixo das suas asas. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Todo mundo gosta de palavra profética, né? Hoje nós vamos ter uma palavra profética aqui na igreja. Amém? Mateus capítulo 25. Porque toda a palavra de Deus, ela é profecia para nós. 25, a partir do versículo 1. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou. Saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. A tua palavra foi lida, ela é suficiente para falar aos nossos corações. Mas nessa noite, usa-me, ó Deus, segundo a tua misericórdia, a grandeza e a riqueza das tuas misericórdias, para edificar a cada um dos teus servos que aqui estão, que o Senhor os trouxe, não por acaso, mas o Senhor os trouxe por um propósito eterno, para ouvirem essa palavra, para serem construídos e edificados para a eterna e bendita salvação que há em Cristo Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos. Não sei os problemas que eles tiveram durante esta semana, mas eu sei que Tu és poderoso para saná-los, para abençoá-los, para fortalecê-los e levá-los embora em paz e renovados para a glória do Teu santo e bendito nome. Abençoa essa mensagem, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, apenas Mateus registrou a parábola das 10 virgens. E ele colocou esta após o final do sermão profético. Na última parte desse sermão, Jesus ele fala da divisão entre os eleitos e aqueles que não são eleitos. Quer dizer, aqueles que estão atentos e esperando o retorno de Jesus e aqueles que não estão. E observamos que esse texto ele está na sequência de algumas parábolas que falam sobre este assunto. Capítulo 24, versículos 40 e 41, fala acerca de 2 servos que estavam no campo. Um estava ali mexendo com a terra, lavrando, e o outro estava no moinho. Um estava lavrando junto com o outro, um foi arrebatado e o outro foi deixado. Novamente observamos no moinho 2 estavam trabalhando. Um estava moendo e o outro, um ficou e o outro foi levado. Na parábola das 10 virgens, 5 entram na casa do noivo e outras 5 ficam de fora. O tema da separação entre bons e maus durante toda a Escritura, ela é bem vista. Também aqui, logo na continuação, no capítulo 25, a partir do versículo 31, nós observamos aqui a parábola, versículo 14, a parábola dos talentos. Observamos também a descrição no final desse texto da separação. O pastor separando as ovelhas dos cabritos. E este tema ele se estende até o livro de Apocalipse, lá no capítulo 14, onde haverá a vindima da terra, onde o Senhor enviará os seus anjos e estará ceifando, levando para si aqueles que serão salvos
e deixando aqueles que haverão de ser condenados. Existem diferentes visões acerca do tempo em que esta separação acontecerá. Dentro do texto do livro de Apocalipse, nós vemos que essa separação, ela acontecerá. Agora, quando ela acontecerá? Algumas pessoas acreditam que acontecerá antes da vinda de Jesus, né? Então são os pré-milenistas históricos. Eles acreditam que a igreja vai passar por um grande período de tribulação, vão haver muitas destruições, o ambiente ele vai ser degradado, vão haver guerras, perseguições, e no final desse período, então, a igreja será levada, e depois ela retornará para reinar com Cristo 1000 anos. Existe uma outra visão, que são os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Existem os amilenistas que acreditam que nós já estamos vivendo esses 1000 anos. Esses 1000 anos, eles não são literais, mas apenas um símbolo do reino da igreja aqui na terra. E a igreja haverá de passar por toda a tribulação até a volta de Jesus Cristo. Bom, existem muitas pessoas que focalizam somente na diferença. Mas vamos nos focalizar nos pontos concordantes. Existem mais concordâncias do que discordâncias. Todos os crentes, todos os evangélicos, todos os protestantes, eles concordam em alguns pontos que são fundamentais. Todos concordam que haverá uma grande tribulação na terra. Todos concordam que o anticristo vai vir, porque a Escritura deixa isso bem claro. Todos concordam que haverá um governo mundial predominante. Todos concordam que nós já estamos entrando nos últimos tempos, no fim da era da igreja. Todos concordam que haverá o arrebatamento e que o arrebatamento da igreja será a separação entre os ímpios e os crentes. Todos concordam também que os santos se encontrarão com Jesus e viverão eternamente com Ele. A ênfase, então, não repousa sobre o tempo quando Jesus Cristo retornará. Por quê? Lá no texto de Mateus capítulo 24, vamos ler. 24, 36 a 39. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então, a ênfase do sermão profético de Jesus não são os sinais, muito embora nós gostemos de estar sempre analisando esses sinais. Quando que Jesus vai retornar? Mas a ênfase que o Senhor dá no texto não é no tempo, porque o tempo ninguém sabe. Ele simplesmente nos dará algumas dicas, alguns sinais claros da sua volta, do fim dos tempos. E quais são os sinais que a Bíblia deixa claro? Lá no texto de Daniel, no Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 4, a Bíblia nos fala que nos últimos dias, quando o mundo haverá de acabar, haverá uma revolução tecnológica. A ciência, ela se multiplicará. Nós vemos que o texto original ele diz que muitos sairão de um lado para o outro buscando mais conhecimento. No texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 4, diz que nos últimos dias vão surgir pessoas escarnecedoras. O que são escarnecedoras? São pessoas que profanam e maldizem a Deus. Nós observamos pessoas fazendo piada com o crente, fazendo piada com o evangelho, piada com o nome de Jesus. E isso nada mais é do que zombaria, nada mais é do que escarnecedores, filósofos, jornalistas, artistas, homossexuais, pessoas que fazem pilhéria com o nome de Jesus, escarnecedores, de acordo com o texto de 2 Pedro. De acordo com o texto de Mateus 24, versículos de 6 a 7, haverão guerras e rumores de guerras, haverá uma paz armada. Ou seja, mantemos as fronteiras, mas estamos armados até os dentes com armas nucleares. E este será o cenário dos últimos dias. Fora a guerra entre nações, existe hoje em dia nos nossos tempos a guerra urbana. Mateus 24, versículo 7, fala que haverá fome. Fome significa que as pessoas não terão o que comer. Você sabe disso? No nosso tempo, 1/3 vive em miséria, 1/3 vive muito mal. E somente 1/3 tem essa qualidade de vida que nós temos. Você é privilegiado. Você tem pão na sua mesa. Você tem onde morar. Você tem o que vestir. E ainda busca, até mesmo que é supérfluo. Mas você faz parte de uma fatia do mundo que vive bem. O texto bíblico de Lucas 21:11 diz que haverão pestes, vírus, superbactérias, doenças incuráveis. Já vemos
nos nossos dias. AIDS, câncer, até mesmo os DSTs que não têm cura, né? Elas ficam no organismo, elas encontram resistência, elas ficam no nosso organismo, não causam nenhum mal, mas por outro lado também não têm cura. Texto de 24:7 de Mateus diz que haverão terremotos, um aumento significativo no número de grandes terremotos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz que haverão tempos difíceis. Apesar do luxo, da boa qualidade de vida, mas serão dias difíceis, aonde não haverá como combater o crime, não haverá como barrar a violência, haverá roubo, haverá diferença social, as crises econômicas destruirão famílias e empresas e a sociedade. Serão tempos difíceis, tempos de destruição ambiental, conforme o texto de Apocalipse que fala que aqueles que destroem a terra também serão punidos por Deus. É um tempo de destruição da natureza. Lucas 21:26 diz que será um tempo de grande medo. Medo de quê? Medo de guerras que você não tem condições de controlar. Genocídios, seriam homicídios generalizados, terrorismos, catástrofes naturais, criminalidade com impunidade. Mateus capítulo 24, 37 a 39, diz que os últimos dias eles vão ser dias como os dias de Noé. Um mundo imoral, um mundo escandaloso, um mundo distante de Deus, um mundo que é transgressor aberto da palavra de Deus. No versículo 12 diz que as pessoas serão iníquas. O que significa iniquidade? Aquele que transgride abertamente a vontade, a palavra de Deus. Diz também no texto aqui do versículo 37 a 39 de 24, vamos ler. 37. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Enquanto muitas pessoas vão passar fome, estarão em miséria, ao mesmo tempo outros estarão se banqueteando. Outros estarão vivendo em luxo. É a grande diferença social, a indiferença pela pobreza. Mateus 24:9 diz que também haverá uma perseguição. Antes da volta de Jesus, haverá uma perseguição. Versículo 9, vamos ler juntos. Capítulo 24, versículo 9. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, não é somente perseguição na Coreia do Norte, perseguição na China, perseguição na Rússia, perseguição na época da Segunda Guerra Mundial. Não são perseguições localizadas, focalizadas. Mas todas as nações não gostarão dos crentes, não suportarão a presença dos cristãos aqui na terra, porque a semelhança do que está acontecendo no Brasil hoje, nós iremos nos opor à propagação do pecado. E a igreja fará barreira contra a propagação do pecado no mundo, e o mundo detestará aqueles que pregam a palavra de Deus. Por isso haverá perseguição. Mas também haverá um grande sinal. No capítulo 24, versículo 14, nos diz que este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Hoje você tem a possibilidade, da sala da sua casa, de propagar o Evangelho. Fui baixar algumas Bíblias para colocar, alguns aplicativos, para colocar no meu telefone, e ali encontrei 300 versões. Se você quiser, hoje você tem Bíblia para ler de graça, na sua língua, no momento em que você quiser, seja escrita, seja em áudio, você tem liberdade. Tem liberdade para abrir aquela porta e vir quando você quiser. Você tem liberdade para falar de Jesus aonde você está. Nós estamos vivendo um tempo de milagre, aonde os céus foram abertos para que pudéssemos declarar este Evangelho. Este é um dos sinais dos últimos dias, a evangelização mundial. Mas não somente isso, preste atenção nesse texto de Lucas 21, 28. Leiamos juntos. Lucas 21, 28. O texto diz: quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima.
O texto ele não fala de alguns sinais esporádicos, um pouco daqui, um terremoto aqui, uma crise acolá, uma fome, uma pestilência. Não, o texto ele fala, quando todas essas coisas sincronicamente, ao mesmo tempo, começarem a acontecer, então vocês estejam atentos, porque é nesse tempo e nesta geração que o Senhor Jesus Cristo há de retornar. Então, um dos grandes sinais é que tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Está acontecendo nos últimos dias, irmãos? Está. É só você ligar a sua internet, é só você ligar a sua televisão e você vai observar que todos esses sinais estão acontecendo. E você pode já estar até acostumado com tudo isso, acostumado com tanta violência. A sua mente pode estar até cauterizada, insensível a tantos males que estão ao nosso redor. Tanto faz. Nós nos tornamos isso insensíveis. Mas tudo isso está claro e já está acontecendo na nossa geração. Por que o texto bíblico ele fala das 10 virgens? Vamos retornar para lá. O texto ele fala que neste tempo o Senhor haveria de enviar os seus anjos e tocar a trombeta e anunciar: o noivo está retornando. O noivo está retornando. Nos últimos dias, irmãos, não são poucas as revelações, não são poucos os irmãos que estão tendo visões, não são poucos os irmãos que estão tendo um encontro com Jesus, não são poucos os irmãos que estão orando e Deus lhes dá uma revelação e abrem as Escrituras e o Espírito Santo fala e enche seu coração e fala: se prepare, porque o tempo está próximo. Aconteceu isso comigo antes de eu conhecer a Jesus. Antes de vir para a igreja e pensar até mesmo em aceitar o Evangelho, quando eu tinha 16 anos de idade, no meu quarto, quando era ainda longe de Deus, o Senhor me chamou. E o Senhor falou comigo. E Ele me mostrou que eu estaria perdido se não o buscasse. A partir de então comecei a buscar a Deus. Com 19 anos, encontrei a Jesus dentro de uma igreja evangélica e jamais me separei desse Deus. Não fui para um lado, não fui para um outro, não fui tentar outras religiões, não tentei nada, porque eu sabia que havia encontrado ao meu Deus. E o Senhor tem falado isso com muitas pessoas. Quantos são os que Deus tem tocado para que venha até a presença dEle e seja salvo? O Senhor tem despertado, porque este é um tempo no qual o Senhor está selecionando os seus eleitos. É a última geração. Mas haverá um último e terrível sinal, versículo 24, capítulo 24, versículo 12 de Mateus, perdão. 24, 12, leamos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. O ambiente dos últimos dias será tão inóspito que já não haverá mais espaço para a manifestação de um amor verdadeiro e de um amor puro, um amor genuíno. Esses dias eu fui fazer visita, chama-se Catei Homo. Fui fazer visita aos pais lá na escola, né? Então os professores, eles se reúnem e vão fazer visita aos pais. Chegando nessas famílias, ali nós discutimos coisas acerca da escola e tal, e nós retornamos e vamos em várias casas em um mesmo dia. Certo dia, estávamos entrando em uma das residências e havia uma senhora de idade que estava tomando conta do seu neto, e também tinha uma menininha, bonitinha por sinal, né? E os professores perguntaram: mas é sua neta também? Né? É irmão desse aluno? Aí ela falou assim: não é não. Essa daqui é filha da vizinha. Ela foi no mercado, aí deixou ela um pouquinho aqui comigo. Aí os professores olharam uns para os outros e ficaram admirados. Eles falaram assim: poxa, parece o Japão em 50 anos atrás, né? No qual as pessoas se ajudavam, no qual os vizinhos se conheciam, né? Um Japão que era mais aberto, era diferente. O que nós podemos pescar dessa retórica? O que nós podemos pescar dessa conversa? O avanço tecnológico, a riqueza, só trouxe separação. Eles estão distantes uns dos outros. E eles estão tristes. E eles olham para trás com saudosismo. E é justamente isso que vai acontecer nos últimos dias, irmãos. As pessoas estarão distantes umas das outras. A impiedade será tão grande que você já não terá mais condições de chegar perto de ninguém. É por causa da malícia, é por causa da pedofilia, é por causa de tantas porcarias que existem aí fora, que você não quer mais se envolver com ninguém. Você quer fechar a porta da sua casa e quer ficar sozinho. Isso será terrível.
E é um dos sinais dos últimos dias. Por se proliferar, multiplicar a iniquidade, as pessoas estarão isoladas. Elas não mais se relacionarão. E apesar de todo o sofrimento, de incerteza, de desconfiança, Jesus nos enche com uma gloriosa esperança. Aleluia. Capítulo 24, versículos de 29 a 31, leamos juntos. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão a ver o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará os seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade do céu. E o Senhor estará reunindo o seu povo. Nós estaremos junto com o Senhor Jesus Cristo. Apesar de todo o sofrimento, nós podemos ter convicção que o Senhor Jesus está preparando algo melhor para nós. E aqui entra um ponto crucial. Um ponto crucial. O mais importante, irmãos, não é o tempo. Porque o Senhor falou quanto a esse tempo, ninguém sabe. Só vou dar alguns sinais para que vocês possam se preparar. Mas o tempo não é o fundamental. O fundamental é a atitude que eu quero que vocês tenham quando esses sinais começarem a acontecer. E em todo tempo. Eu desejo que vocês estejam, meus filhos, preparados, perseverantes, com fidelidade na prática da justiça, até o fim da sua vida, ou até o fim dessa geração, ou até o meu retorno. Foi isso que Jesus especificou. E sobre esse tema é que Jesus repousa a sua ênfase, ensinando a importância vital, por meio desta e de outras parábolas subsequentes, nas quais existem fatores que Jesus quer que nós nunca nos esqueçamos. Nós precisamos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Você precisa se preparar para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E o seu vizinho aí, olha, se prepare para se encontrar com Jesus, viu? Se prepare para se encontrar com Jesus. Sem recanhamento, pode falar para o seu vizinho, olha, se prepare, viu? Jesus, ele é verdadeiro e ele vai voltar. Então se prepare para se encontrar com Jesus. Amém? Se prepare. Aleluia. Jesus é verdadeiro, irmãos. Jesus é real. E quando ele voltar, você vai testificar que a fé que está no seu coração, ela foi genuína todo o tempo. Aleluia. Para nós compreendermos essa parábola, vamos ver então o contexto dela. Vamos entender como que ela funciona, né? Para nós interpretarmos ela, precisamos compreender o contexto, primeiramente, do casamento judaico. Ele fala acerca do casamento, então é necessário que nós compreendamos o casamento judaico. Qual é o processo de casamento entre os judeus? Primeiramente, era realizado de acordo com a visita do noivo à família da noiva. Então o noivo, ele saía do seu lugar, da sua família, ele ia visitar a família da noiva, de acordo com a tradição judaica. E para isso ele deixava a sua casa, ele viajava, ele se encontrava com a família da moça escolhida. E lá ele pedia então a mão daquela moça em casamento ao seu pai. Se houvesse então consentimento do pai, aí então ele teria que pagar um dote para poder se casar com aquela moça. Teria que pagar. Era o costume dos judeus e é um costume dentre os orientais ainda hoje. Então logo o noivo pagasse o dote, o casamento estava juridicamente selado. Então os noivos, eles bebiam juntos um cálice de vinho, né, na presença dos pais, do pai da noiva, do pai do noivo, né, e ali simbolizavam o estabelecimento de um acordo. A partir desse momento, eles estavam considerados noivos, casados, mas não iriam viver juntos até um momento oportuno. Eles permaneciam separados. O noivo então ele retornaria para a sua casa e a noiva ficaria na sua residência. Então ele se comprometeria a preparar uma casa durante um ano. Depois desse ano então ele retornaria em uma noite inesperada, uma noite que a noiva não soubesse, de surpresa. E então ele estaria retornando para levar ela consigo. Esse trajeto da casa da noiva até a casa do noivo, ele era feito com várias pessoas, né? Então existiam as damas que acompanhavam a noiva.
Essas damas normalmente eram 10 escolhidas de acordo com a tradição. E nessa noite elas levavam as suas tochas e os noivos iam sendo carregados no ombro dos seus amigos. E ali as tochas fazendo uma dança até chegar na casa do noivo. Na casa do noivo ali então, eles faziam uma grande festa. Era o costume dos ricos, logo que os convidados entrassem, fechar a porta e não deixar mais ninguém entrar, né? E as pessoas ali celebravam. Depois os noivos iam para a sua própria residência e ali finalizavam esse processo de casamento. Então as companheiras da noiva, de acordo com o texto, elas não estavam simplesmente dormindo em um determinado trajeto até a casa do noivo. Não é isso que a parábola quer dizer. O que aconteceu? De acordo com a parábola, essas 10 moças, elas saíram das suas residências, porque elas foram escolhidas pela noiva para ajudar a noiva no trajeto da sua casa até a casa do noivo. Qual era a obrigação delas? Levar uma lâmpada. Que lâmpada? Não é uma lâmpada como nós conhecemos hoje. Era uma tocha, tinha uns trapos assim em cima, aí colocavam um azeite em cima daqueles trapos e colocava fogo. De 15 em 15 minutos tinha que colocar mais azeite, senão aquele fogo iria se extinguir. A responsabilidade dessas moças era somente essa. Então elas saíram da sua casa quando souberam, olha, o noivo está vindo. Então elas saíram da sua residência e foram até a residência da noiva. Mas a vinda do noivo estava demorando. E elas pegaram no sono e dormiram, né? Só que quando elas acordaram com o chamado, olha, o noivo está chegando, então rapidamente elas aprontaram as lâmpadas, colocaram o azeite. Aí as insensatas, elas perceberam que não tinham azeite o suficiente. Tiveram azeite para poder acender a lâmpada ali na hora, mas elas viram ali, o azeite que elas tinham trazido não ia ser suficiente para chegar da casa delas, da noiva, até a casa do noivo. Aí elas falaram para aquelas que haviam trazido azeite, por favor, pode nos dar um pouco do seu azeite? Só que elas recusaram delicadamente, falaram assim, olha, não dá para nós dividirmos, porque não vai ser suficiente nem para vocês e nem para nós. Então aproveitem enquanto ele ainda não chegou, para vocês irem a quem vende este azeite, para então comprar para vocês, para que todos tenhamos condições de chegar até a casa do noivo com as tochas acesas. Tudo bem? Tudo bem. Então elas acordaram rapidamente e foram buscar um lugar para comprar aquele azeite. Elas encontraram, compraram o azeite, só que todo mundo já tinha partido, já tinham ido. E quando elas chegaram na porta da casa do noivo, todos já tinham entrado e a porta tinha fechado. E elas bateram na porta insistentemente, falando, Senhor, abre a porta. Nós apenas esquecemos o azeite, mas já chegamos aqui. Então abre a porta para que nós possamos entrar e participar dessa festa. E ninguém abria a porta. Insistentemente elas bateram e pediram, mas a porta não foi aberta. Até que em um determinado momento, por causa da insistência, o noivo veio até a porta e falou para elas, olha, quem são vocês? Nós somos amigas da noiva, deixa-nos entrar. E o noivo falou para elas, olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. E elas ficaram do lado de fora. Esse é o contexto da parábola. Agora, como nós vamos interpretar essa parábola? Como nós vamos compreender qual é a mensagem que Jesus quis deixar para nós? O ensinamento dessa parábola, nós podemos alegorizar e dizer muitas coisas. Mas o pensamento principal dessa parábola é que Jesus, ele exclui do reino dos céus aquele que deixa de fazer a vontade do Pai. E nos exorta para que nós nos preparemos para o retorno dele. As pessoas, elas não serão culpadas por não fazer aquilo que não sabiam, né? Você não vai ser culpado de algum pecado que você não conhecia, não. Nós vamos ser responsabilizados por pecados que nós conhecemos, por erros que nós cometemos e que nós sabíamos que estavam errados. O que aconteceu com essas vítimas? Qual era a responsabilidade delas? É acender a lâmpada e levar essa lâmpada acesa até a casa do noivo. Elas sabiam o que elas precisavam fazer, mas nem para isso elas não prepararam o azeite. Elas precisavam preparar o azeite, mas elas não prepararam. Elas sabiam que deveriam levar as lâmpadas para iluminar todo o cortejo, mas mesmo assim não se preocuparam em preparar o azeite necessário. Elas não estavam preparadas para o momento, que sabiam que esse momento viria,
mas também ainda não se preocuparam, nem no momento em que elas tinham tempo disponível, porque na casa da noiva elas ainda dormiram. Elas ficaram relaxando, tranquilas ali, mesmo tendo a necessidade de se prepararem para o retorno do noivo. Elas então, naquele momento, elas pensaram: nós vamos parar essa festa, nós vamos aproveitar essa festa, vamos ter um momento de alegria, mas não pensaram que não era somente alegria. Da mesma forma se processa assim com o reino de Deus. Irmãos, não é só alegria. Nós podemos pensar: nós vamos para o céu, glória a Deus. Nós vamos viver a prosperidade do Senhor aqui na terra, glória a Deus. Nós vamos ter vida eterna, glória a Deus. Lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, glória a Deus. O Senhor nos dará um novo corpo, glória a Deus. Mas, irmãos, existe uma responsabilidade. Não é somente benefícios, não são somente coisas boas. Deus, Ele nos promete coisas boas, mas Ele também requer de nós responsabilidade. Glória a Deus. Responsabilidade. E o que é essa palavra responsabilidade? Você já pensou? A palavra responsabilidade, ela significa resposta, habilidade para dar uma resposta. Você está apto para dar uma resposta. Quando Jesus Cristo ele retornar, Ele vai fazer algumas perguntas, e nós vamos ter que dar algumas respostas para Ele. Ele vai perguntar se nós estávamos nos preparando. Responsabilidade não é somente você cumprir a sua agenda diária, você chegar no seu trabalho na hora certa, você comprar comida para a sua família, sustentar os seus filhos na escola. Responsabilidade não é somente pagar as contas em dia. Isso não é responsabilidade. Essas coisas por si só não consistem em responsabilidade. Responsabilidade diante de Deus exige muito mais. Existem outras coisas que Jesus vai perguntar para nós. Jesus vai perguntar no último dia se nós guardamos o nosso corpo e se nós guardamos a nossa mente para Ele. Ele vai perguntar, Ele vai olhar bem nos seus olhos, irmãos. Ele vai olhar bem nos seus olhos e vai perguntar: você guardou o seu corpo e a sua mente para mim? Você se santificou? Ele vai perguntar. E qual vai ser a sua resposta? Ele vai perguntar para você: você me amou acima de todas as coisas? O que você vai responder? Irmãos, eu me lembro de um sonho que eu tive. E naquele sonho eu estava orando. E naquele instante eu percebi que Jesus estava voltando. E eu estava subindo, comecei a subir. E eu falei: aleluia, glória a Deus, está chegando o arrebatamento. Mas de repente eu comecei a me lembrar dos meus pecados, comecei a me lembrar dos meus erros, comecei a me lembrar que eu não estava vivendo um cristianismo adequado. E eu comecei a pedir perdão: Senhor, me perdoe. E naquele momento, em vez de subir, eu comecei a descer. E eu fiquei desesperado. Fiquei desesperado. E ali eu acordei e falei: graças a Deus que era só um sonho, que Jesus não voltou. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ele vai perguntar para nós. Da mesma maneira como eu senti que no meu espírito eu estava tendo que prestar contas a Deus da minha vida. E você vai prestar contas a Deus da sua vida. Ele vai perguntar e você vai estar apto para responder quando Ele começar a perguntar para você. Ele vai perguntar também se você amou o seu próximo como a você mesmo. Será que você cuidou da sua família? Aqueles a quem Deus deu para você? Você cuidou da sua esposa, do seu marido, você cuidou dos seus filhos? Eu dei para você, você cuidou? Ele vai perguntar também: você guardou a sua fé durante toda a sua vida? Você simplesmente creu ou você cultivou essa fé? Você cultivou um relacionamento comigo em vida, meu filho? Você cultivou uma vida de oração, uma vida de busca, de conhecimento acerca da minha pessoa, pela minha palavra que eu dei? Eu morri para deixar essa palavra. Homens morreram e derramaram o seu sangue para deixar esse texto escrito. E você se interessou em conhecer isso, meu filho? Você se interessou? Ele vai olhar bem nos nossos olhos e vai perguntar todas essas coisas. Você fez o bem nessa vida sem esperar nada em troca? Ele vai perguntar. Ele vai perguntar se você pregou o Evangelho ou simplesmente vinha à igreja e aproveitava os benefícios de ser cristão. Se você teve compromisso com essa palavra pela qual Ele morreu, Ele vai perguntar.
Ele vai perguntar também se você se preocupou mais com pessoas do que com as coisas. Porque hoje em dia as pessoas se preocupam mais com as coisas do que com as pessoas. Ele vai perguntar isso também. Será que vamos ter como responder? Ele vai perguntar se você teve coragem de enfrentar o desafio de ser uma nova criatura, de enfrentar o desafio de ser crente e de publicar o seu nome como seguidor de Jesus pelo mundo afora, batizando e assumindo um compromisso público com Jesus e vivendo essa vida de fé. Ele vai perguntar: meu filho, você pediu perdão dos seus pecados em vida? Você pedia perdão? Quando você errava, você reconhecia e pedia perdão? Ou simplesmente pecava todo dia? Ele vai perguntar. Ele vai perguntar se você praticou perdão nessa terra. Será que vamos ter a habilidade, estar aptos para responder essas perguntas quando Ele olhar nos nossos olhos e falar? O centro dessa parábola é a preparação. Estamos preparados para o retorno de Jesus? Você está preparado para o retorno de Jesus hoje? Cantamos e dizemos aleluia e glória a Deus. Mas nós verdadeiramente desejamos que Jesus retorne hoje, ou nós vivemos de uma maneira como que espera que Jesus vai voltar lá na frente, bem distante, pensando como se fosse uma realidade, até mesmo como se fosse um conto de fadas? Mas irmãos, eu te digo, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. E precisamos nos preparar para isso. Você pode pensar também: eu não sou capaz. É muito difícil ser crente. É muito difícil. Eu não vou conseguir. Eu acho que eu vou errar no meio desse caminho, por isso eu não vou nem assumir compromisso, porque eu acho que eu vou errar. Eu não quero. Quando eu estiver preparado, eu vou tomar uma posição, mas eu não estou preparado. Posso te dizer uma coisa? Ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Porque maldito é o homem que confia no homem e que faz o seu braço a sua força. Você não tem força. Nós não temos força para fazer a vontade de Deus. Ninguém tem. Eu sou pastor, mas como homem nessa carne, eu não tenho forças para fazer a vontade de Deus. Ninguém tem. Sabe como nós temos, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus nos foi concedido e Ele habita em nós. E o texto de Filipenses diz que nele tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que nos tira da zona da impossibilidade para a zona da capacidade com esforço. Eu posso todas as coisas, mas eu tenho que me esforçar. Então com Deus eu posso, com Deus você pode. Você vai conseguir. Aleluia. Sabe o que necessita então, irmãos? É somente decisão. Eu quero. E pedir: Senhor, Espírito Santo de Deus, eu não sei o que vai ser daqui a 2 dias, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, mas eu quero. E eu não vou desistir não. Se você encontrasse $1 milhão aqui na sua frente, você não iria batalhar para poder cuidar desse $1 milhão? Com certeza. Você iria. Se você encontrar um tesouro de grande valor, irmãos, você vai cuidar desse tesouro. Jesus é esse tesouro de grande valor. Jesus é essa pérola de grande valor, para a qual nós vendemos todas as coisas e nós abraçamos a Ele com toda a vontade. Jesus, Ele pode te dar condições de estar servindo em obediência a Ele. Por isso, se prepare para a volta de Jesus, porque ainda há tempo. Se prepare. Prepare-se hoje. Hoje é dia de você assumir um compromisso firme com Jesus. Tenha coragem. Seja um homem, uma mulher corajosa. Tome uma posição, porque ainda há tempo. Irmãos, eu não creio em acaso. Nesses últimos anos, pastoreando como crente, eu aprendi que no reino de Deus não existe acaso. Não é acaso a sua vida aqui nessa noite. Você está escutando essa palavra, você pode estar pensando que vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, mas Deus vai usar essa palavra para te abençoar ou para te condenar. Essa palavra é profética para vocês hoje. Deus te trouxe com um propósito. Sabe qual é? De assumir um compromisso firme com Ele. Porque a vinda de Jesus está próxima. A vinda de Jesus está próxima. E ainda há tempo, irmãos.
você está acordado, você está com seus olhos bem abertos, você está consciente, e você pode fazer como fez aquele ladrão na cruz. Se Jesus voltar agora, você vai ser salvo. Amém. Se você disser para Ele: Senhor, perdoa os meus pecados, me leva. Até hoje eu não tenho vivido uma vida adequada, mas a partir de hoje eu quero ter uma vida diferente. Glória a Deus. Aleluia. Para finalizarmos essa palavra, Lucas 21, 34 a 36. Lucas, ele termina essa sequência de parábolas acerca dos últimos dias com esse texto. Lucas 21, 34 a 36. Cuidai-vos de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer, e ficar em pé na presença do Filho do Homem. O texto ele fala para nós tomarmos cuidado, irmãos, porque facilmente nós seremos envolvidos com a embriaguez desse mundo. A palavra embriaguez no grego chama-se intoxicação. A nossa mente nesse mundo ela fica intoxicada. Você já passou muito tempo na frente da tela do computador, depois você sai, parece que está zonzo. É assim que acontece com as preocupações, com as ansiedades. Outra palavra que é utilizada aqui, eu gosto muito de estudar palavras. Essa palavra ansiedade, e o evangelista Daniel com muita propriedade explicou ela. Ansiedade é você estar estrangulado e ao mesmo tempo puxado por todas as direções. Então isso aqui é ansiedade, você se sente rompendo por dentro, preocupado demais. E também fala acerca da intoxicação mental, e nós não conseguiremos colocar o foco naquilo que é prioritário. Irmãos, a nossa vida ela tem muitas necessidades. Você tem muitas necessidades todos os dias, mas não pode deixar com que as necessidades façam com que você perca o foco daquilo que é prioritário. Sabe o que é prioridade? É a tua salvação. Prioridade é aqueles a quem Deus te confiou. Prioridade é você estar se preparando para o retorno de Jesus. As outras coisas são necessárias e elas têm que se encaixar na prioridade. A prioridade tem que estar com foco, tem que estar no centro. Jesus tem que estar no centro. As necessidades, elas são um complemento da sua vida. Então Jesus ele é bem claro: não se deixem intoxicar, não se deixem ficar estrangulados pelas preocupações deste mundo, para que você não perca o foco, e você não perca a sua salvação, e não perca a chance, e você deixe de herdar o reino dos céus. Se prepare, se prepare. Esse tempo está vindo, diante dos nossos olhos esses sinais estão acontecendo, e hoje o Senhor te chama para assumir uma postura firme diante dele. Vamos nos colocar de pé.